Você que acompanha o Paraná TV se lembra que ontem nós demos dicas para quem quer comprar uma casa usada. Hoje é a vez de falar de apartamento. A repórter Francisca Aldunati acompanhou um especialista e ouviu mais sugestões. Confira. Se ao invés de uma casa você estiver procurando um apartamento, a atenção às regras é praticamente a mesma. Ter um corretor de confiança e observar como foi construído o prédio onde está o apartamento que você está querendo comprar, né, Marco? Mas tem algumas diferenças apesar disso. Quais são elas? Isso, no caso do apartamento, do prédio, o aspecto visual externo já vai dizer muito, né? Você já vai conseguir ver com que tipo de material foi utilizado, os revestimentos, que são partes importantes de um edifício. Ao longo dos anos, eles vão tendo que sofrendo desgastes, né? Então, o tipo de material que foi utilizado já vai revelar muito do prédio. A posição em relação à situação geográfica, talvez seja o aspecto mais importante na hora da escolha, porque evidentemente que aqui em Londrina ainda nós temos um clima temperado, né? Mas nós temos 2 meses de inverno e 10 meses de verão. Então, é evidente que se você tiver um imóvel totalmente voltado para o sul ou para o oeste, você vai ter sol, né, o ano todo. Agora, se o apartamento apresentar rachadura, infiltração, é bom nem arriscar comprar? Se você estiver vendo um apartamento para comprar e você chegar a perceber ou notar que tem uma fissura, tem uma rachadura, isso é uma coisa muito grave que deve ser primeiro tratada antes de você comprar. Os apartamentos, digamos, de 20 anos para cá, eles já se consideram assim apartamentos, edifícios da nova geração, né? Já são apartamentos construídos com materiais de primeira, materiais que têm uma durabilidade muito grande. O encanamento não vai enferrujar? Não. E dentro do apartamento também tem os detalhes de acabamento que são importantes. Se o material utilizado na sua edificação, quando foi feito, foi um material de boa qualidade, o desgaste é muito pequeno. O máximo que você vai fazer é uma boa pintura, ou um móvel ou outro que você vai modificar. Um detalhe né? gesso, Um detalhe de acabamento, coisa assim. Mas assim, o mais pesado, que diz, né? Um piso, um teto, né? Os armários, os acessórios, esses devem permanecer. Então você não vai ter um gasto com isso. No caso de um edifício, é obrigatório todos os projetos. E os projetos trazem as especificações dos materiais que foram utilizados. Então, se aquilo foi observado, né, o apartamento em si ainda vai apresentar, depois de 20 anos, vai trazer características boas. Para quem tem uma família já definida, então a escolha do imóvel, do apartamento, deve ser feita de forma que comporte, adeque o tamanho da sua família. No caso da casa, você pode ampliar um pouco a casa se a família aumentar. O apartamento não, o apartamento a área já é definida já, você não tem como aumentar, aquela área vai ser sempre daquele jeito. Dicas realmente importantes, mas não basta conferir apenas as condições do imóvel, deixar-se atrair apenas pelos olhos. Há uma questão fundamental para que o negócio não venha a dar dor de cabeça: a documentação. É trabalhoso e caro regularizar um apartamento e mesmo uma casa. E para falar sobre isso, é que a gente volta ao vivo ao Calçadão, agora com Francisca Aldunati. Francisca, boa tarde para você. Qual que é o caminho para fugir das complicações? Boa tarde, Alberto. Boa tarde a todos. Bom, o caminho, como você disse, é trabalhoso, sim, é longo, mas vale a pena para evitar dores de cabeça. É preciso que quem está comprando esse apartamento usado corra atrás de diversos documentos, principalmente certidões negativas, que vão garantir que não existem dívidas sobre esse apartamento ou dono do imóvel. Aqui conosco o advogado especialista Júlio César Rodrigues. Júlio, que documentação é essa especificamente? A mais básica? Veja bem, a compra de um imóvel muitas vezes é o momento mais importante negocial na vida de uma pessoa. Há uma série de certidões negativas que precisam ser solicitadas para que se tenha certeza de que este imóvel não está atrelado a alguma dívida vinculado a um processo judicial. As certidões precisam ser solicitadas junto ao cartório do distribuidor, do Fórum Estadual, do Fórum da Justiça Federal, da Justiça do Trabalho e principalmente uma certidão negativa de ônus junto ao registro de imóveis. Porque senão o imóvel pode ser penhorado, pode ser usado para pagar essa dívida, né? Exatamente. Se o comprador não toma essa cautela, ele pode ter um aborrecimento futuro. Por exemplo, dívidas de IPTU, taxas de condomínio, como se viu na reportagem, os apartamentos usados
É muito importante que o comprador peça para o síndico do prédio uma declaração informando de que não há débitos de condomínios e peça também na Prefeitura Municipal uma certidão informando que não há IPTU atrasado. E os corretores, nessa hora, também devem ajudar. Sim, é função do corretor dar o auxílio necessário para o comprador na hora do contrato. Agora, falando em contrato, é muito importante que, ao celebrar o contrato, o comprador esteja assessorado por um advogado, porque é esse profissional que vai identificar se a documentação exibida está adequada ou não. Aquelas letrinhas miúdas. Pois é, são essas pegadinhas que somente um profissional da área do direito tem condições de avaliar e bem orientar o comprador. E tem uma novidade aí nessas regras, que são as dívidas que o dono do imóvel possa ter junto à Receita Federal e Estadual. Imposto. Hoje em dia, imposto também pode tirar o imóvel da mão da pessoa. Pois é, no final do ano passado, o Superior Tribunal de Justiça, que é um órgão na esfera federal, tomou uma decisão muito importante que ainda não é muito conhecida, dizendo que aquela pessoa que compra um imóvel de alguém que tem uma dívida perante o fisco, uma dívida fiscal, um imposto atrasado, mesmo que não haja o processo judicial em andamento, se essa pessoa que tem a dívida vendeu aquele bem, esse negócio pode ser comprometido no futuro. Por isso a recomendação de, além de todas as certidões, procurar saber se há dívida fiscal em nome do vendedor. Certo, muito obrigada pelas informações. Lembrando que essa pesquisa fiscal é bem simples de ser feita, pode ser feita tanto no site da Receita Federal quanto na Receita Estadual, pela internet mesmo. Essa sai de graça e não dá tanto trabalho. Alberto. Obrigado, Francisca. E confirmando então, o site da Receita Federal é o receita.fazenda.gov.br.